Em 1692, nos Estados Unidos, mais precisamente na aldeia de Salem, mais de 200 pessoas foram sentenciadas à bruxaria e mais de 20 pessoas foram mortas. Hoje eu vim contar a história pra vocês das bruxas de Salem. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos ao meu canal, esse canal que fala sobre criminologia. Semana passada teve um caso sobre ufologia e esse mês vai ter todo sobre casos relacionados a Halloween, porque é o mês do Halloween, é o mês que eu mais gosto. Mas então eu já peço pra vocês pra se inscrever, deixar o like e peço pra vocês me perdoar também por essa testa vermelha e pela minha voz mega rouca, porque ontem foi um dia muito tenso, minhas costas estão vermelhas, eu tô todo dolorido. Mas estou aqui pra gravar pra vocês, então chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. As bruxas sempre foram vistas como mulheres de nariz pontudo, uma verruguinha para dar um toque, com um chapéu bastante pontudo e usando vassoura pra voar. E também fazendo magia para fazer sempre o mal, nunca o bem. Porém, por trás de toda ficção existe uma crença de vários mitos e histórias que foram alvos de perseguições, principalmente cristãs, durante um longo período da vida delas. Na Idade Média, com o grande avanço da religião cristã, várias mulheres que não seguiam as normas sociais da época, que era ser recatada, se cuidar, se comportar de forma recatada, respeitar o marido, cuidar do lar, entre outras coisas, que restringiam a mulher ao lar, eram vistas como pessoas insanas, pessoas malucas, até mesmo bruxas. E isso começou a ser muito prejudicial para elas, porque elas começaram a ser consideradas alvos de perseguições, algo relacionado ao maligno. E isso para a idade cristã, para a idade média, para a idade das trevas, para as mulheres não foi tão bom. Até para alguns homens, nesse caso, das bruxas de Salem. E segundo os padres da época, da Idade Média, da Idade das Trevas, as mulheres eram ligadas a atos carnais, que não tinham nenhum limite para satisfazer suas vontades carnais, seja ela com sexo ou dinheiro. Elas sempre arrumavam algo para fazer, mas algo ruim, ligado ao maligno, para conseguir essas coisas. E no período da Inquisição foi criado o Tribunal do Santo Ofício, que era um tribunal criado para as pessoas não se desviarem da crença, porém, para elas não se desviarem da crença, eles torturavam essas pessoas. E durante o século XIV e o século XVIII, a caça às bruxas se tornou algo muito, entre aspas, popular na idade da Europa e nas colônias americanas. Segundo estudiosos, cerca de 40 a 50 mil mulheres foram mortas por apedrejamento, por afogamento e por fogueira, por elas serem consideradas bruxas. É um número muito grande, é um número muito chocante, e a gente vê o quanto a gente conseguiu evoluir em certo ponto da nossa idade. Ainda bem que nós conseguimos evoluir. Salem era uma colônia britânica e ela era rachada por crimes, ataques indígenas, várias brutalidades e brigas por terra. Lá, os puritanos estabeleceram um governo baseado na igreja, onde a igreja comandava tudo, Deus comandava tudo, e as mulheres eram vistas como submissas ao homem. Grande parte da identidade cultural de Salem vem do julgamento das bruxas em 1692. Lá é possível ver também carros de polícia com logotipos de bruxa. Tem uma escola chamada Witchcraft, eu não sei falar essa palavra direito, High School. É um colégio que tem o nome de Wintercraft, que acho que é bruxaria. E as equipes atléticas de Salem High School são chamadas de bruxas. Acredita-se também que Gallows Hill foi o local de vários julgamentos e enforcamentos, que hoje funciona um campo de jogos. Existe um livro chamado Eu, Tituba, a Bruxa Negra de Salem, que conta sobre a Tituba, a bruxa negra de Salem, obviamente, que foi uma das primeiras a ser julgadas. Eu vou contar a história dela um pouquinho mais pra frente. Mas nesse livro aqui conta tudo, desde quando começou, que foi em janeiro de 1692, quando Betty Parris e a sobrinha de Samuel Parris, que era o magistrado, o ministro de tudo a Salem, começou a ter alguns ataques e começou a culpar mulheres por esses ataques. Não só a sobrinha de Samuel, como também a filha, mas como outras várias crianças começaram a acusar Tituba e várias outras mulheres a acusar de bruxaria e o que estava acontecendo com elas. Que era uma contorcência, ela gritava de dor, falava que estava a pele dela queimando, que estava sentindo vários beliscões. E nesse livro conta tudinho certinho de como foi essa histeria bem doida e como
várias mulheres que foram julgadas, elas foram também abusadas. Conta aqui sobre estupro. Se você tem gatilho pra isso, não leia, porque tem umas cenas aqui que você vai ficar bem chocado com tudo que ela passa. E com tudo que as outras mulheres também passam. Mas agora vamos voltar pro caso. Já falei, envolvi esse livro aqui. Eu quero ler muito mais livros sobre as bruxas de Salem. Mas esse aqui foi o primeiro livro que eu li. Foi o primeiro contato que eu tive. Foi um contato muito bom. É um livro, uma escrita muito boa. E que conta tudinho desde o começo. Como eu já disse, ela pegou uma doença onde ela se contorcia, sentia dor, a pele dela queimava e sentia beliscões por toda parte do corpo. Porém, naquela época, a ciência ela não havia tão avançada assim. Ou seja, eles começaram a pedir ajuda em Deus e começaram a julgar as mulheres que essas crianças falavam que eram bruxas. Eles se basearam na palavra de uma criança, de várias outras crianças, para julgar e para sentenciar pessoas à morte. Hoje em dia, a ciência tenta explicar como a doença que essas garotas pegaram sendo abuso infantil e várias outras coisas que mudaram o psicológico dela. E outra tese é que essas garotas ingeriram um fungo presente no pão, onde pode causar alucinações. Como eu já disse, várias outras garotas, mais especificamente 6 garotas, incluindo a prima de Betty, sobrinha de Samuel Parris, que era o reverendo daquilo tudo, pegaram essa doença e começaram a culpar também as mulheres. Elas se contorciam e sentiam também as beliscadas e mordidas pelo corpo, e um médico da época, que era o William, eu não consegui achar o sobrenome dele, mas falou que possivelmente a origem daquilo tudo era sobrenatural. E é claro, a aldeia toda, não só a família das pessoas, mas a aldeia toda ficou obcecada por aquela história e por tudo que estava acontecendo na casa de cada uma delas. Porque podia ouvir gritos, o que deveria ser muito aterrorizador. Naquela época, tinha um livro que fazia muito sucesso, que era de Cotton Mather, chamada Memoráveis Providências, que contava a história de uma lavadeira em Boston, que foi acusada sobre bruxaria e que os sintomas dessa pessoa, dessa lavadeira em Boston, batiam com as de Salem, o que causou uma histeria em massa. E isso daí foi o que faltava, foi a fagulha que faltava para começar um grande pânico, uma grande histeria em toda a cidade de Salem. Não só na cidade de Salem, mas como várias aldeias ao redor de Salem. As meninas de Salem não tinham consciência do que estava acontecendo com o corpo dela, não tinham consciência do que estava acontecendo com tudo ao seu redor, já que a mulher não era vista como uma pessoa pura, por causa da menstruação e tudo mais que envolve o corpo da mulher, que eu não vou saber responder. Mas como era uma igreja, um local muito religioso, onde a igreja tinha domínio sobre tudo, não era discutido essas coisas sobre menstruação, sobre desejos sexuais e outras coisas que toda mulher e todo homem também tem, porque todo homem também tem desejo sexual. Não tô falando só da mulher, não. E também pressionadas pelos líderes locais, as meninas acabaram sentenciando 3 mulheres. As primeiras 3 pessoas sentenciadas, não à morte, mas sim ao julgamento de Salem. Entre elas estavam a Tituba, estava Sarah Good, que era uma mendiga, e Sarah Osborne, que era uma idosa e pobre. E com esses 3 julgamentos, esse livro conta principalmente o julgamento de Tituba. Não fala muito sobre os outros julgamentos, até porque se passa mais na visão dela. Mas quando eu li, eu fiquei bem horrorizado com tudo que aconteceu. E eu vou falar um pouquinho deles aqui pra vocês. Entre as 3 acusadas, a única que conseguiu se salvar foi Tituba, que decidiu confessar, indo totalmente contra a sua religião. E nesse livro aqui, que eu não vou mostrar... E nesse livro aqui mostra exatamente o que ela sofreu pra confessar, até ela decidir confessar. Tituba foi convocada pra fazer o famoso bolo de bruxas, que em tese curaria os males das crianças de toda Salem. O que não fez muito sentido, porque acho que misturava urina das crianças. Nesse bolo de bruxas se usava urina, onde daria para os cachorros das crianças. E embora esse ato fosse de bondade, não foi visto com os bons olhos para as pessoas. Para os puritanos, não havia dúvida, não restava dúvidas que a mulher negra tinha assinado um pacto com o maligno. E quando Tituba soube disso,
ela foi perspicaz e usou isso a seu favor no julgamento, admitindo que sim, ela tinha assinado um termo com Tinhoso. Não vou falar o nome dele, é Tinhoso. Depois de ela ser interrogada e torturada, ela falou que o Tinhoso veio até ela e ordenou para que ela assinasse o acordo. Em sua declaração, ela disse que nasceu para servir e que ela se viu obrigada a servir. E depois disso, ela conseguiu inocência. E assim que ela conseguiu convencer as outras pessoas de que ela era uma das vítimas do Tinhoso. Tituba ficou na prisão durante 15 meses em Boston esperando sua sentença. Porém, mesmo assim, ela foi vendida a um desconhecido. Nesse livro aqui, ela fala que ela foi vendida para um judeu, mas não achei nada relacionado. Às vezes pode ser que a autora, que é até mesmo aqui no livro, ela disse que queria dar um final diferente para Tituba, que eu achei sensacional esse final. Mas é aquilo, né? A gente não sabe para quem ela foi vendida em 1693. E diferente de Tituba, outras mulheres que negaram as acusações que tinham envolvência com o Demogorgon lá, acabaram sendo sentenciadas à morte. Ou quase isso. Uma outra acusada foi Martha Corey. Porém, essa fez um grande rebuliço, porque ela era muito ligada às questões religiosas, ela era muito devota. Porém, ela era cética com a credibilidade das meninas e toda aquela história toda de que as meninas estavam sentenciando as outras pessoas à morte. E isso pecou um pouco pro seu lado. Outra mulher que era devota a Deus, a toda a religião, foi Rebecca Nurse, mas ela também foi acusada e isso se espalhou pela aldeia toda e pelos arredores de toda Salem. E isso causou um grande rebuliço. Uma outra acusada, que eu acho que pra mim essa parte foi o cúmulo do absurdo, foi uma das partes mais pesadas, onde uma menina de apenas 4 anos foi acusada de bruxaria. E essa menina era Dorothy Good, filha de Sarah Good. Nem mesmo o ministro da igreja foi poupado de tal brutalidade, visto que ele foi acusado de enfeitiçar soldados daquela época e ele foi acusado de enforcamento. Ou seja, ele faz parte das 20 pessoas enforcadas em Salem. E também uma outra coisa que me chamou muita atenção, que também é uma parte muito difícil de se acreditar, até mesmo, porque 2 cachorros, sim, 2 cachorros foram acusados de bruxaria. E até mesmo um homem de 71 anos foi acusado e morto em Salem por esmagamento. Onde ele era posto numa pedra com uma coisa de madeira em cima e as pedras eram colocadas em cima deles e esmagando o peito dele. Obviamente ele iria morrer. E finalmente, no dia 29 de outubro de 1692, o juiz Serrell decidiu pôr fim em todas as acusações e julgamentos. Por coincidência ou não, a esposa do juiz estava entre as acusadas. Ou seja, talvez seja porque ele amava muito ela e decidiu acabar com aquilo tudo. Eu não sei. Na verdade, ninguém sabe até hoje. Pode ser apenas uma teoria feita por mim que pode estar completamente errada. A comunidade acabou pedindo perdão publicamente para todos os envolvidos daquela carnificina doida. E no dia 14 de janeiro de 1697, o Tribunal Geral de Salem decidiu promover um dia de jejum para homenagear as pessoas envolvidas naquele caso. Embora o julgamento tenha acabado, várias mulheres não foram perdoadas por suas acusações. E nas décadas seguintes, vários parentes e herdeiros, filhos, tentaram com todas as forças libertar essas mulheres das acusações. E nos vários séculos seguintes que se passaram, todos os descendentes das acusadas, dos acusados, tentaram honrar os seus parentes mortos pelaquela brutalidade. E em novembro de 2001, quase 300 anos após aquilo tudo acontecer, o Tribunal de Massachusetts decidiu promover o perdão a todas elas. Finalmente, esses julgamentos figuraram a cultura americana e foram inspirações para obras cinematográficas, para livros, para séries, para várias outras coisas
que podem mostrar o que aconteceu, a barbaridade que aconteceu em Salem. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. E até o próximo vídeo de semana que vem com mais um caso envolvendo Halloween. Para esse mês todo de Halloween. Então é isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.